Bom dia a todos. Estamos inseridos na internet através do YouTube, de forma que dou as boas-vindas aos eminentes colegas que participam de mais esta sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, cumprimentando a todos, cumprimentando o senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores advogados eventualmente presentes, senhores servidores que nos dão a retaguarda para a realização de mais essa sessão ordinária. A ata da sessão passada fica aprovada. Um único processo está adiado a pedido do relator, é o 2.1, que é o processo 5259, que é um embargo de declaração em prestação de contas de partido político, exercício financeiro de 2014, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB de Mato Grosso. Fica, então, adiado estes autos a pedido do relator. O primeiro a ser julgado, nesta oportunidade, é da relatoria do Dr. Sebastião Monteiro, e haverá sustentação oral, é um pedido de preferência com sustentação oral, como dito da relatoria do Dr. Sebastião Monteiro. Trata-se do 1.1, o PJE 0600224, é um mandado de segurança, concurso público, pedido de concessão de liminar. Esse caso aqui, desembargador Sebastião, é aquela situação que nós já havíamos tido na sessão passada. Ela é impetrada contra o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, embora não seja contra a pessoa do presidente, mas na condição de representante do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, eu fico impedido de participação, de forma que eu passaria, então, a presidência a Vossa Excelência para que possa fazer a condução destes autos. Ouviram-me? Estamos ouvindo. Então, com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, bom dia a todos. Doutor Pedro, bom dia. Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por José Carlos de Arruda, contra ato do presidente desse tribunal, visando a sua nomeação no cargo efetivo de técnico judiciário administrativo de nível médio. O impetrante narra que prestou concurso público no ano 2015 e, embora tenha obtido a nota objetiva de 8,75, supostamente superior à da candidata que figurou em primeiro lugar no concurso, 7,81, sem qualquer motivação, foi excluído da lista final do concurso, haja vista que seu nome não constou no último edital que veiculou o resultado definitivo do certame. Afirma que na iminência do término do prazo da validade do certame, dia 29 de maio de 2020, tem sido preterida a sua nomeação em prol da contratação de comissionados por este egrégio tribunal. Defende a tempestividade da presente ação andamental sob a alegação de que, por se tratar de ato omissivo da administração pública, o início do termo decadencial é a data da expiração da validade do certame. Requer, por fim, que seja efetuada a imediata retificação da lista final, incluindo o seu nome na primeira colocação e, por conseguinte, a sua nomeação em posse sob pena de multa diária. Em juízo de cognição sumária, este relator, por não vislumbrar ali a plausibilidade do direito líquido e certo, sobretudo pela potencial decadência da impetração, indeferiu a concessão da liminar. Por ordem da autoridade coatora, a Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento prestou informações no presente feito. A Procuradoria da União ingressou na lide, manifestando-se pela extinção do processo, com resolução do mérito, dada a ocorrência de decadência do direito pleiteado. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela denegação da segurança postulada.
É o relatório, senhor presidente. Conceda a palavra ao advogado para a sua sustentação oral. Antes tem que ouvir o MP ou pode dar a palavra ao advogado? Presidente, eu compreendo que o Ministério Público, como custos legis, se manifestaria após a parte, né? Após o representante da impetrante. Essa era a minha dúvida. Então, o nobre advogado tem o prazo regimental para vossas... Não, mas está errado. Eu estou viajando na maionese. A palavra retorna ao relator. Senhor presidente, desembargador Sebastião, para eu proferir o voto, não vai haver sustentação oral? Vai ser. Eu falei o advogado... Onde está o advogado? Está aqui. Reafirmando, Vossa Excelência, doutor, tem o prazo regimental para a vossa sustentação oral. Muito bom dia, Excelências. Após tomar conhecimento das manifestações do Ministério Público e da própria Secretaria do Tribunal, nós discordamos com a tese da decadência pelo fato da contagem de prazos ser aberta pós expiração do certame, que se deu na data agora, foi impetrado o mandato de segurança. Não concordamos com a tese da decadência, e o nome do impetrante, de fato, ele desapareceu das listas de classificação de forma desmotivada. Então, acredito que foi o caminho que a gente encontrou, a impetração do presente remédio constitucional, com base na própria Constituição e na lei do mandato de segurança, contar a contagem de prazo dos 120 dias, que tendo como marco inicial a expiração do prazo de validade do concurso, que já vinha sido prorrogado por uma vez. Então, essa é a nossa tese, o ponto central da nossa tese, que do cabimento do remédio constitucional do mandato de segurança, em face de ato que excluiu o candidato do resultado final do certame, no caso. Essa é a sustentação, sem delongas, para que não tome muito tempo também desse tribunal. Ouçamos a Procuradoria através do doutor Pedro. Bom dia, senhor presidente. Meus cumprimentos a todos estes julgadores, na pessoa de quem faço, ao doutor Sebastião Monteiro. Meus cumprimentos também ao doutor Márcio. Senhor presidente, não vislumbrando razões para retificar o parecer escrito, nesta oportunidade eu o reitero. Entendo Sua Excelência reiterado o parecer, a palavra retorna a Sua Excelência o relator. Agora sim. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui o doutor, o causídio aqui, o doutor Márcio Raul, é isso? Doutor Márcio Raul. Mas o meu entendimento destoa do posicionamento da inicial mandamental.
E explico por quê. É caso, sim, de reconhecimento da decadência do direito do impetrante. Com efeito, o ato atacado pela impetração não é a suposta, como alegado na inicial, não é a preterição, a suposta preterição da nomeação do impetrante em prol da contratação de comissionados pelo presidente desse sodalício, mas sim o edital número 15 deste egrégio tribunal, datado no dia 16 de junho de 2016, que tornou público, este edital tornou público o resultado final do concurso sem a habilitação do impetrante. Extrai-se da petição inicial que, passados 4 anos da publicação do edital que publicou o resultado do certame sem o nome do impetrante, ou seja, no dia 16 de junho de 2016, ele requer agora a concessão da segurança para que seja efetuada a imediata retificação da lista final, com a inclusão do seu nome como aprovado com nota superior à da primeira colocada, e, na sequência, a sua nomeação em posse. Contudo, como já disse, não existe razão. Isso porque, segundo o artigo 23 da Lei 12.016 de 2019, o direito de requerer um mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Prazo esse que é o prazo decadencial que estamos tratando agora. Com a publicação do edital, do edital número 15, em 16 de junho de 2016, o resultado final do concurso tornou-se público e conhecido por todos os candidatos do certame, inclusive pelo impetrante, que teve ciência inequívoca do ato impugnado. A partir desta data, no meu entender, de 16 de junho de 2016, iniciou-se o termo inicial de 120 dias para a impetração da presente ação mandamental, contudo, não fez no prazo legal. Esse posicionamento do dias ACO para a contagem do prazo decadencial para o exercício do direito de insurgência via mandado de segurança foi o mesmo entendimento da Procuradoria da União e, recentemente, abrimos vistas após a manifestação do Dr. Pedro. O Dr. Pedro, no caso aqui, a Procuradoria Regional Eleitoral também manifestou-se no mesmo sentido. Aqui eu trago uma jurisprudência de 2019, do dia 21 de outubro de 2019, da lavra do ministro Gurgel de Faria, da primeira turma do STJ. Então, só para poupá-los da leitura integral, colacionei aqui e negritei o entendimento de que, consoante o entendimento do STJ, peço licença para a leitura breve, o termo acorda o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso público é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame, que é o caso que nós estamos tratando. Continuo. Desse modo, no mesmo sentido da jurisprudência pátria, há de se reconhecer a decadência do direito do impetrante de impugnar o ato pela via do mandado de segurança. Mas, não obstante a alegação, continuo aqui agora na análise de outra matéria meritória, que para mim fulmina também de vez a pretensão veiculada no presente mandado de segurança. A guisa de manifestação opter dictum, reputo relevante cientificar ao plenário desta egrégia corte que o impetrante não faz jus ao alegado direito líquido e certo, ora suscitado nessa ação mandamental. Sua alegação de que, embora tenha obtido a nota de 8,75 superior à da candidata que figurou em primeiro lugar, 7,81, não se coaduna com a verdade fática.
A Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento, ao prestar informações do feito, suscitou que parece equivocada a ideia do impetrante de que sua nota 8.75, divulgada no edital número 6, lhe garantiria o primeiro lugar do concurso público para o cargo técnico judiciário, área administrativa. Isso porque a nota da prova objetiva apontada no RIT é a nota provisória, antes da fórmula prevista no edital para obtenção da nota final. Depois de aplicada a fórmula prevista, e aqui eu trago aqui a fórmula, que é a nota final do concurso, que é igual à nota provisória 1, mais 3 vezes a nota provisória 2, dividido por 4, a candidata aprovada em primeiro lugar atingiu a nota de... A candidata aprovada em primeiro lugar atingiu a nota 7,81 depois de aplicada essa fórmula, no resultado final do certame, enquanto o nome do impetrante sequer constou nessa lista por não alcançar a nota final mínima de 6 pontos. A partir disso, denota-se o equívoco do impetrante em comparar a sua nota do resultado preliminar com a nota da candidata aprovada em primeiro lugar, constante do resultado final do concurso, divulgado no edital número 15 de 2016. Para eventuais questionamentos em relação às notas individuais, bem como a aplicação da metodologia de cálculo da nota final, o impetrante poderia ter acionado a própria banca examinadora, contudo, não demonstrou a tomada de medidas nesse sentido. Assim sendo, ainda que fosse afastada a decadência, o impetrante não faria jus à pretensão deduzida. Senhor presidente, em consonância com a defesa da Procuradoria da União e o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, reconheço a decadência do direito pleiteado e, por conseguinte, julgo extinto o presente mandado de segurança, com fundamento no artigo 23 da Lei 2016/2009 e no artigo 487, inciso 2º do Código de Processo Civil. Transitar em julgado arquivos com baixos destinos. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, excelência. Colho os votos. Doutor Fábio Henrique, como vota? Bom dia, presidente Sebastião. Bom dia, presidente nesse processo, presidente Geraldo. Cumprimento os demais colegas, cumprimento o doutor Pedro, cumprimento o advogado, o senhor Rafael. Os servidores também, meu bom dia. Presidente Sebastião, meu voto é no sentido de acompanhar o voto do relator. Obrigado. Doutor Bruno, como vota? Senhor presidente, doutor Márcio Raul, advogado. Eu também, senhor presidente, eu estou de acordo com o voto do doutor relator no sentido de acolher a decadência e assento ainda que me parece, se o ato é omissivo, me parece que seria um pouco difícil nós demonstrarmos o direito líquido certo, mesmo que se ultrapassássemos essa questão da decadência. Por essa razão, eu acompanho o doutor relator no sentido de acolher a decadência e extinguir a ação mandamental. Presidente, eu só preciso pedir perdão ao advogado, eu chamei doutor Rafael, doutor Márcio. Bom dia, doutor Márcio, perdão. Como vota o doutor Jacques Coutinho? Bom dia, senhor presidente, bom dia, doutor advogado. Por uma simples análise aqui da peça inicial do mandato de segurança, a gente de fácil a percepção que a tentativa do doutor advogado, da parte, no caso do impetrante, era combater a sua exclusão do concurso que se deu em 2016, a primeira lista. Diante dessa informação, a decadência se opera desta data, de 2016. Se ele estivesse na lista, talvez, se ele estivesse na lista, e o TRE estivesse convocando excedente, aí se encontraria da data de encerramento do concurso. Então, com essas considerações, eu acompanho do outro relator.
Eu também voto com o relator, proclamo o resultado, mas sem antes cumprimentar o advogado que fez a sua sustentação oral e redimir-me do branco que deu-me naquele momento. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do voto... Excelência, eu não votei. Não votou? Então, voto. Bom dia a todos, senhores membros, doutor Procurador-Geral Eleitoral, digno relator, doutor Márcio, meus cumprimentos. Ficou bem claro no voto do doutor Sebastião que realmente a decadência é latente, né? E por isso, né, já não entrando na questão meritória, porque com a decadência já sobeja esse processo. Portanto, sem dúvida nenhuma, acompanho o relator. Eu peço desculpa ao doutor Iale, porque eu queria, sem querer, estava antecipando o término dele conosco aqui. O senhor me perdoe. Agora sim proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, extinguiu o feito com resolução de mérito nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Retorno a palavra à sua excelência, o presidente. Obrigado, desembargador Sebastião. O próximo da pauta é o 1.2, PJE 0600232. É uma consulta vedada a agente público referente a eleições 2020. Consulente é Flori Luiz Binotti. O relator é o doutor Fábio Henrique, a quem tenho a honra de passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui se trata de uma consulta sobre gastos com publicidade nessa época de pandemia e eventual extrapolamento daquele limite previsto em lei. Eu vou pedir o adiamento desse processo para refletir melhor sobre essa questão, presidente. Então fica adiado, fica para a próxima sessão, então, né, doutor Fábio? Adiado na próxima quinta-feira, então. Adiado, então, o 1.2 PJE 0600232, a pedido do eminente relator. Nós temos agora um processo físico do doutor Jackson Coutinho, a relatoria. O 2.2, processo 4822, trata-se de um embargo de declaração em prestação de contas de partido político de exercício financeiro 2014, Partido Social Democrático, PSD, de Mato Grosso. O embargante, no caso, é o Diretório Regional do PSD de Mato Grosso. Relatoria é do Dr. Jackson, a quem passa a palavra. Cuida-se de embargos de declaração oposto pelo Partido Social Democrático, PSD-MT, contra o acordo número 27392, de folhas 1334/1341, que em sessão plenária de 2/7/2019, a unanimidade, desaprovar as contas do partido. O referido acordo ficou assim emendado: prestação de contas, exercício financeiro 2014, Diretório Regional, irregularidades e impropriedades apontadas no parecer conclusivo, ratificadas pelo MPE e não descaracterizadas em sede de manifestação pela agremiação partidária. Recursos recebidos do fundo partidário, despesas, ausência de documentos fiscais, devolução do valor recebido do fundo partidário, suspensão do recebimento de novas cotas por 3 meses, reserva do valor mínimo de 5% do fundo partidário, acrescido do percentual de 2,5%, criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, desaprovação, falhas que comprometem a fiscalização da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral, suspensão das cotas do fundo partidário, desaprovação de contas. RE, processo de prestação de contas 4822.
Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição que maculam o venerável acordo. Isso porque, segundo afirma, a existência de indicação de cada gasto, sua natureza, valor, bem como se a mácula se denota da ausência de comprovação ou ausência de demonstração da finalidade, não importa em omissão e deficiência de fundamentação a ensejar a devida correção. Aponta ainda a omissão quanto a um erro de premissa fática, que macula o acordo, já que essa corte não observou que a inconsistência relatada se trata de mero erro do preenchimento do documento fiscal. Por fim, indica a existência de contradição e erro material ante a indicação de suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário na emenda do acordo em dissonância com a parte dispositiva, como também a menção do termo gastos eleitorais no acordo, quando, na verdade, se trata os presentes autos de prestação de contas anual de partido político, sem referência às eleições. Requer, ao final, que sejam acolhidos os presentes embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes para que a prestação de contas seja aprovada com ressalvas, reduzindo, por consequência, o montante a ser restituído ao Tesouro. É o relatório. Tem parecer ministerial, doutor Jackson? Então, Vossa Excelência continua com a palavra. Ao examinar os votos, constatei que houve de fato equívoco de ordem material, uma vez que há na parte dispositiva do acordo, em seu item C, a suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período razoável de 4 meses, tendo a emenda indicado o período de 3 meses. Assim, vejo que assiste razão ao embargante em relação à existência do citado erro material, pois o acordo, julgado à unanimidade, determinou o período de 4 meses. Quanto à indicação de termos gastos eleitorais no voto, vejo que não há razão para que se faça estipar a palavra eleitorais. Eis que, não obstante não se tratar de período referente à prestação de contas de eleições, estamos sim diante de uma justiça especializada, onde os gastos, em seu sentido amplo, podem sim ser considerados de natureza eleitoral. Ademais, o modo e o local onde ele foi inserido em nada modifica o sentido do julgado, não havendo necessidade de sua correção ou mesmo retirada. No mais, vejo que o acordo embargado analisou de forma exaustiva e suficiente todos os pontos e questões expostos no recurso eleitoral interposto, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Com essas considerações, acolho parcialmente os embargos de declaração para o fim único de corrigir o erro material constante da emenda, sem, contudo, modificar a sua conclusão do julgamento. É como voto. Excelência, então está acolhendo parcialmente, doutor Jackson? Não me perdi aqui. Isso, no caso, né? Como vota do desembargador Sebastião Barbosa? Como relator. O doutor Sebastião Monteiro. O relator, senhor presidente. Fábio Henrique. O relator, presidente. Doutor Bruno. Com o relator, senhor presidente. Doutor Jackson Coutinho. Eu sou o relator, presidente. Desculpa, eu peguei a papeleta errada. Tá certo, doutor Jackson, desculpa. O Fábio Henrique já votou. Doutor Bruno. Acompanho o relator, senhor presidente. Vou verificar aqui, só um minutinho. Doutor Iali. Doutor Iali. Acompanho, excelência. Acompanhando também, né? Então, o tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração apenas para corrigir
erro material, né, doutor Jacques? É nesse sentido, né? Sim. Erro material identificado no acórdão recorrido sem efeitos infringentes nos termos do voto do doutor relator. Era isso que eu estava procurando, para poder fazer esse pronunciamento bem corretamente. Então, o acolhimento é apenas para retificação de erro material, sem alteração do resultado do julgamento anterior. Nós temos também 2 processos administrativos que são da minha relatoria, e o 1.3 é o PJE 0600242, matéria administrativa, minuta de resolução, homologação de portarias referente a afastamento de magistrados no período eleitoral no preparatório para as eleições suplementares. Eminentes pares, ao editarmos a nossa portaria estabelecendo o calendário eleitoral para as eleições suplementares, nós fizemos uma referência à proibição de afastamentos de magistrados durante aquele período de processo eleitoral. No entanto, algumas circunstâncias justificadas, notadamente magistradas com problema de gravidez, de consulta médica, necessidade desde que fossem justificados os afastamentos, nós tratamos monocraticamente através de portaria para poder disciplinar e autorizar esses afastamentos. Então, são várias as portarias que foram editadas ao longo desse período, e eu estou agora trazendo para a ratificação do tribunal. Eu fiz a de referendo, até porque, em função também do período de Covid, e nós tivemos aquelas suspensões, eu me vi na necessidade premente de fazer o afastamento através de portaria autorizando. Então, estou trazendo agora para homologação, e já faço aqui referência que são algumas 5 ou 6 portarias, mas que todas elas que apresentaram justificativas plausíveis para autorizar o afastamento temporário por poucos dias desses magistrados. Podemos dar por aprovada, senhores pares, alguma referência, algum esclarecimento a mais? Então, fica aprovada a unanimidade. Temos também um outro processo administrativo, que é o PJE 06000220. Também é uma matéria administrativa, minuta de resolução sobre o Covid-19, né? Homologação de portaria, que é a portaria 167 de 2020. Essa judicial eletrônica, inaugurada com o objetivo de propor a homologação plenária de portarias expedidas ad referendo também do tribunal referentes a medidas temporárias estabelecidas para a prevenção ao contágio pelo coronavírus e para assegurar a continuidade das atividades. Então, nós temos aqui, basicamente, foram portarias sobre a vigência das medidas contidas numa outra portaria anterior, de 125, de 22 de março de 2020, que passaram a vigorar por tempo indeterminado. Ou seja, nós tínhamos feito uma primeira portaria que ia suspender o expediente presencial por tempo determinado. Em função do prolongamento do Covid, né, nós ficamos aí na prementes necessidades de prorrogá-la por tempo indeterminado. É o que fizemos através dessa portaria, e inclusive as próprias sessões plenárias que passaram a ser feitas pelo sistema de videoconferência, que se deram no mês de junho de 2020. Então, aqui a proposição é de homologar essas 2 portarias, que é a 167 e a 223, né? A primeira delas tratando da questão da Covid por tempo indeterminado, a suspensão do atendimento presencial aos senhores eleitores, e a segunda delas para poder instituir, através da videoconferência no mês de junho, o sistema de julgamento aqui das nossas sessões ordinárias. Podemos também dar por aprovada alguma manifestação, alguma dúvida? Então, também fica aprovada a unanimidade, a homologação dessas portarias. E, antes de finalizar, eu quero dizer que nós estamos agora passando, né, por um período de recesso lá no TSE, por se tratar de um Tribunal Superior Eleitoral, e nós estávamos aí, inclusive, antes de iniciar a sessão, conversando com os colegas aí, o Mauro, o Breno, o Darienzo,
e os demais servidores que não queremos, acho que nós não teremos nenhuma novidade, né, nesse mês de julho com relação ao sistema de julgamento, que nós vamos continuar certamente dessa forma, né, por videoconferência, que tem dado bons resultados, e vamos aguardar que o TSE retorne, né, às suas funções normais, para que aí sim delibere não só sobre o calendário eleitoral, né, que vai ter que ser refeito, né, com base nas novas datas definidas pela APEC, né, que definiu as novas datas das eleições municipais, e assim que for publicado o calendário oficial, certamente o TSE deve nos dar aí uma luz ou uma diretriz sobre as possíveis datas, né, de retorno, pelo menos das atividades das zonas eleitorais, dos nossos atendimentos presenciais, enfim, dos cartórios e zonas eleitorais, para que possamos dar início com mais proficuidade, né, os preparativos para as eleições municipais. E também a eleição suplementar que teremos que realizar. Mas, por enquanto, é o que nós temos. Vamos aguardar, então, esse retorno, e assim que nós tivermos qualquer novidade, nós traremos essas matérias para serem deliberadas aqui em plenário, de forma que, com essas considerações, esses avisos, eu dou por encerrada essa sessão, agradecendo mais uma vez a participação de todos e esperando que estejamos todos juntos aqui na próxima quinta-feira para mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Tenham todos um bom dia, está encerrada a sessão.